Um estudo surpreendente realizado pelo New York Times revelou que a fonte que escolhemos pode influenciar a percepção dos argumentos. Os pesquisadores descobriram que os leitores tendiam a concordar mais com afirmações escritas na elegante fonte Baskerville do que com fontes mais divertidas, como a Comic Sans. Esse fenômeno interessante destaca não apenas as diferenças estéticas entre as fontes, mas também seu impacto psicológico. A Baskerville, conhecida por seu estilo clássico e refinado, parece transmitir confiança. Por outro lado, a Comic Sans, frequentemente associada a situações informais e cotidianas, pode ser vista como menos confiável. Portanto, ao criar mensagens ou argumentos, a fonte que você escolher pode desempenhar um papel sutil, mas poderoso, na persuasão do seu público. Na próxima vez que você ler um artigo ou um ensaio persuasivo, preste atenção na fonte. Talvez ela esteja influenciando seus pensamentos mais do que você imagina. Todo ano, essa linda ilha na costa da Coreia do Sul apresenta um incrível fenômeno natural. Quando o nível da água cai, surge um surpreendente caminho de 3 quilômetros que liga a ilha ao continente. Esse evento único acontece apenas uma vez por ano e dura apenas 1 hora. Mas o que causa esse momento mágico? Quando o nível do mar desce cerca de 3 metros, a terra escondida aparece, permitindo que os ousados exploradores caminhem sobre o que normalmente é o oceano. Os moradores chamam esse evento de Milagre de Moisés, e ele atrai muitos turistas que querem ver essa ponte temporária. Essa celebração colorida, cheia de atividades culturais e alegria, mostra a beleza e as maravilhas da natureza. Quando o nível da água sobe novamente, a Terra desaparece, lembrando a todos sobre o poder do oceano. Portanto, da próxima vez que você estiver na Coreia do Sul, não perca a chance de testemunhar esse emocionante evento. Acredite ou não, mas o Alasca tem 3 títulos únicos. Este estado incrível não é apenas o maior do CIRI. Ele também é o estado mais ao norte, leste e oeste do país. Sua localização ártica o torna o estado mais ao norte, onde paisagens geladas dominam e a vida selvagem prospera em uma beleza severa. Mas isso não é tudo. O Alasca se estende até o Oceano Pacífico, o que lhe confere o título de estado mais a oeste. Você pode se surpreender ao saber que parte do Alasca, na verdade, cruza o meridiano 180, colocando essa parte do estado no hemisfério oriental. Devido a essa interessante situação geográfica, o Alasca também merece o título de estado mais a leste dos Iowa. Isso significa que, se medirmos a partir do continente, o Alasca se estende por todo o globo, tornando-se uma parte verdadeiramente única da América. Incrível, não é? Acredite ou não, um homem se proclamou imperador. Em 1859, uma figura única chamada Joshua Abraham Norton causou alvoroço em São Francisco ao se declarar imperador dos Estados Unidos. Apesar de não ter poder oficial, Norton rapidamente se tornou o favorito da cidade. Ele andava pelas ruas em um luxuoso uniforme militar, entretendo os moradores com suas excentricidades e comportamento majestoso. As pessoas frequentemente o apoiavam com gentilezas, oferecendo comida ou doações. Para fortalecer seu império, Norton até criou sua própria moeda, que alguns comerciantes aceitavam como pagamento. Sua personalidade carismática e dedicação ao título autoproclamado o tornaram uma celebridade local, despertando tanto simpatia quanto curiosidade. Norton defendia várias iniciativas, incluindo a construção de uma ponte entre São Francisco e Oakland, que foi realizada muitos anos depois, na forma da ponte Golden Gate. Seu legado vive, lembrando-nos do poder da imaginação e do espírito comunitário. Será que o sonho excêntrico de um homem pode realmente mudar a história? Você ouviu falar do fracasso do filme Guerra de Troia? Em 1997, a comédia romântica Guerra de Troia enfrentou um destino difícil após ser lançada com um orçamento de 15 milhões de dólares. Imagine gastar todo esse dinheiro em um filme e ver que ele arrecadou apenas 309 dólares nas bilheteiras. Esse fracasso chocante se deve principalmente à exibição limitada, já que o filme foi mostrado em apenas 2 cinemas antes de ser retirado de cartaz. A jovem Jennifer Love Hewitt foi a protagonista, e o filme foi pensado como uma leve comédia sobre o amor escolar, mas não conseguiu encontrar seu público.
Com um resultado tão vergonhoso, não é surpresa que o filme tenha se tornado um tema de discussão entre os cinéfilos. Muitos ainda se perguntam como isso pôde acontecer no mundo do cinema. A história de Guerra de Troia lembra a natureza imprevisível de Hollywood, onde até grandes orçamentos não garantem sucesso. Você já se perguntou por que algumas cicatrizes chamam a atenção? Pesquisas mostram que cicatrizes no rosto dos homens podem ser vistas como atraentes, especialmente em encontros românticos de curta duração. Essas marcas podem transmitir força e altos níveis de testosterona, características que muitos acham atraentes no momento. Imagine um visual assim em um encontro. No entanto, em relacionamentos de longo prazo, a situação muda. Muitas mulheres preferem rostos sem cicatrizes, associando-os a traços como empatia e cuidado. Isso indica que, embora cicatrizes possam aumentar a atração de um homem para um romance passageiro, elas nem sempre ajudam na desejabilidade a longo prazo. O que você acha que atrai mais? Um pouco de brutalidade ou um rosto suave e atencioso? Você já se perguntou por que os camelos não suam? Os camelos são animais incríveis que conseguem suportar o calor extremo sem perder água pelo suor, o que é essencial para sua sobrevivência nos desertos quentes. Eles suportam temperaturas de até 41 graus Celsius, cerca de 106 graus Fahrenheit. Essa habilidade de não suar é como segurar um espirro, permitindo que os camelos mantenham a preciosa umidade. Quando a temperatura sobe, a temperatura do corpo deles pode aumentar um pouco, para evitar a perda de água por evaporação. Essa adaptação única permite que eles fiquem hidratados por mais tempo, mesmo sob o sol escaldante, onde a água é muito valiosa. À noite, quando a temperatura cai, os camelos podem repor suas reservas de água, bebendo grandes quantidades. Basicamente, eles são os sobreviventes perfeitos do deserto, com habilidades incríveis para viver em condições difíceis. Não é surpreendente como a evolução molda a vida dessas criaturas fascinantes. Você consegue imaginar que o país mais conectado da África é a RDC? A República Democrática do Congo, frequentemente chamada de RDC, é uma nação fascinante devido à sua geografia única. Fazendo fronteira com 9 países, incluindo Uganda e Angola, a RDC orgulhosamente detém o título de país com mais fronteiras na África. Um aspecto interessante é a capital, Kinshasa, que está a apenas 4 quilômetros de Brazzaville, a capital da República do Congo. Essa proximidade incrível cria um vibrante cruzamento de cultura e comércio, onde duas grandes cidades prosperam quase a uma distância de caminhada uma da outra. À medida que as pessoas se movem de um lado para o outro, elas participam de trocas culturais, comércio, e formam amizades que misturam tradições distintas. Os mercados em Kinshasa e Brazzaville transbordam de música animada, comida deliciosa e expressões artísticas, mostrando a rica tapeçaria da vida aqui. Apesar de enfrentar desafios significativos, a RDC é um reservatório de recursos naturais e um testemunho de resiliência. Não é notável como essa geografia pode moldar comunidades, permitindo que celebrem suas identidades únicas enquanto vivem lado a lado? Sim, é verdade. A ilha Lambay, localizada na costa da Irlanda, abriga uma incrível população de wallabies. Esses adoráveis marsupiais são originários da Austrália, mas encontraram um novo lar graças ao zoológico de Dublin. No século XX, o zoológico transferiu os wallabies para a ilha Lambay para resolver o problema de superlotação. É surpreendente como esses animais se adaptaram bem ao novo ambiente. Cercados por vegetação verde e belas paisagens costeiras, os wallabies se sentem em casa nesse lugar único. Eles até formaram uma pequena comunidade na ilha. Visitantes de Lambay frequentemente podem ver essas criaturas curiosas, pulando e explorando seu entorno. Essa reviravolta inesperada na natureza mostra o quão adaptável a vida selvagem pode ser, mesmo através de continentes. Portanto, se você estiver perto de Dublin, não perca a oportunidade de aprender mais sobre esses wallabies australianos vivendo em um encantador cenário irlandês. Você sabe o que realmente está por trás dos vários nomes da sífilis? Essa infecção sexualmente transmissível atormentou a humanidade por séculos e recebeu muitos nomes curiosos ao redor do mundo. Na Itália, era chamada de doença francesa, enquanto os franceses a chamavam de doença italiana. Da mesma forma, os holandeses a nomearam de doença espanhola e os russos de doença polonesa. Curiosamente, os turcos a chamaram de doença cristã.
Essa variedade de nomes está ligada ao estigma histórico e às acusações que frequentemente acompanhavam as doenças, especialmente em tempos em que viajantes internacionais e soldados espalhavam infecções através das fronteiras. Cada nome reflete não apenas a origem geográfica, mas também as crenças e medos culturais da época. Ao estudar esses nomes, podemos ver a história das interações humanas, conflitos e intrigas relacionadas às doenças. Compreender essa linguagem rica pode iluminar como as sociedades se percebiam e como a sífilis influenciou a dinâmica social. Por que você acha que os nomes têm tanta importância na nossa percepção das doenças? Descubra dados surpreendentes sobre divórcios em diferentes países. Luxemburgo ocupa o primeiro lugar em taxas de divórcio no mundo, enquanto a Índia tem a taxa mais baixa. Essa diferença impressionante mostra como as visões culturais sobre o casamento e os compromissos variam amplamente. Em Luxemburgo, muitas pessoas veem o divórcio como uma solução comum quando os relacionamentos começam a se deteriorar, refletindo uma atitude mais liberal em relação ao fim do casamento. Por outro lado, na Índia, muitas vezes se enfatiza a importância de compromissos de longo prazo, já que os casamentos são geralmente arranjados e profundamente enraizados em tradições sociais. Essas visões opostas surgem de diferentes valores sociais, sistemas legais e crenças pessoais, moldando a abordagem das pessoas em seus relacionamentos. Compreender esses diferentes contextos culturais pode oferecer uma visão valiosa sobre como as pessoas constroem amor e parceria em diversas circunstâncias. O que esses dados estatísticos dizem sobre nossas próprias visões sobre o casamento? Difícil de acreditar, mas Santa Claus é uma cidade de verdade. Localizada de forma aconchegante em Indiana, esse lugar único captura o espírito do Natal como nenhum outro. Com nomes de ruas festivos como Kringle Drive e Candy Cane Lane, moradores e visitantes desfrutam de uma atmosfera natalina o ano todo. Uma das principais atrações de Santa Claus é seu correio, que recebe milhares de cartas endereçadas ao Papai Noel todos os anos. Crianças de todo o mundo enviam seus desejos de Natal para o Polo Norte, e o correio local trabalha arduamente para responder a cada uma delas. A cidade também realiza eventos e atrações festivas, tornando-se um lugar maravilhoso para famílias que desejam celebrar a temporada. Desde as encantadoras decorações até os encontros comunitários alegres, Santa Claus, Indiana, captura a magia do Natal de uma maneira verdadeiramente especial. Portanto, não importa se você a visita durante as festas ou em qualquer outra época do ano, aqui há uma atmosfera alegre que aquece o coração. Muitos não sabem, mas as árvores podem se defender. Quando enfrentam pragas ou doenças, elas não ficam paradas. Começam a agir, usando mecanismos de defesa incríveis que rivalizam com nosso sistema imunológico. Por exemplo, quando insetos começam a comer suas folhas, as árvores liberam compostos fenólicos. Essas substâncias funcionam como repelentes naturais, tornando as folhas desagradáveis e afastando os invasores. Além disso, as árvores têm defesas naturais, como cascas grossas e estruturas celulares especiais, que ajudam a selar áreas danificadas e prevenir infecções. Imagine uma árvore se expandindo como uma barreira contra invasores. Essas estratégias inteligentes mostram que as árvores não são apenas guardiãs silenciosas da natureza, elas lutam ativamente pela sua sobrevivência. Então, da próxima vez que você estiver caminhando entre as árvores, lembre-se de suas incríveis habilidades de defesa. Que incrível isso é! E se eu disser que os piratas enfrentarão a justiça internacional? A pirataria é um crime único no direito internacional, pois é um dos poucos crimes em que qualquer país pode intervir para prender e responsabilizar os piratas, independentemente do local do crime. Esse princípio, conhecido como jurisdição universal, é fundamental na luta contra a pirataria, especialmente nas costas da Somália, onde a pirataria é um sério problema. Países ao redor do mundo podem colaborar para resolver essa questão, compartilhando recursos e informações para garantir que os piratas sejam punidos. No entanto, surgem dificuldades devido aos diferentes sistemas legais e à capacidade variável de conduzir julgamentos justos. Nem todo país está preparado para lidar com esses casos, o que gera desafios na aplicação da lei. Apesar desses obstáculos, a ideia de que os piratas não podem escapar da punição é um passo importante para tornar nossos oceanos mais seguros para todos. O que torna a política tributária de Brunei única?
Ao contrário da maioria dos países, Brunei se destaca por não cobrar impostos sobre a renda pessoal. Essa abordagem permite que os moradores mantenham mais do seu dinheiro. Em vez de métodos tradicionais de tributação, Brunei depende de suas ricas reservas de petróleo e gás natural para gerar receita. Esses recursos naturais são a base da economia do país, financiando serviços públicos essenciais e programas de assistência social. O governo utiliza essa riqueza para garantir atendimento médico gratuito, educação e até subsídios para habitação e serviços públicos, tornando a vida muito mais acessível para os cidadãos. Embora esse sistema possa parecer incomum para aqueles que vivem em países onde os impostos são parte do cotidiano, ele cria um ambiente social único em Brunei. Sem imposto sobre a renda, os cidadãos frequentemente desfrutam de um padrão de vida mais alto, em comparação com muitos vizinhos da região. Mas como esse modelo incrível funciona na prática e quais desafios ele pode enfrentar no futuro? Prepare-se para a incrível história do Netscape Navigator. Este navegador, lançado em 1994, mudou rapidamente a forma como percebemos a internet. Quando abriu o capital em 1995, a empresa ainda não tinha lucros, mas isso não impediu a empolgação. Os investidores ficaram fascinados, o que levou a uma rápida valorização das ações e ajudou a criar a famosa bolha das dot-coms. O Netscape Navigator não era apenas um navegador. Ele se tornou um símbolo do início de uma nova era digital, quando a internet começou a transformar a vida cotidiana. As pessoas investiam ansiosamente em ações de tecnologia, esperando o próximo grande sucesso. Mas essa euforia especulativa revelou os riscos dos primeiros investimentos na internet. Muitas empresas subiram e desceram rapidamente nos anos seguintes, mostrando o quão instável pode ser essa indústria em crescimento. A história do Netscape nos lembra do potencial e dos desafios no mundo da tecnologia. Vamos revelar a verdade sobre as tartarugas de couro. Esses magníficos seres são os maiores entre todas as tartarugas marinhas, pesando frequentemente mais de 450 quilos. As tartarugas de couro são conhecidas por sua habilidade única de mergulhar a grandes profundidades, às vezes mais de 1.200 metros, em busca de águas vivas, sua iguaria favorita. No entanto, esses gigantes do mar enfrentam sérios desafios para sobreviver. Atualmente estão classificadas como ameaçadas de extinção e enfrentam problemas como a captura acidental em redes de pesca, além da poluição que afeta seu habitat marinho. Além disso, a destruição dos locais de nidificação ao longo das costas representa um risco significativo para sua população. O desenvolvimento sustentável e a proteção do meio ambiente são essenciais para que essas majestosas tartarugas possam prosperar em nossos oceanos. Organizações trabalham incansavelmente para proteger as praias de nidificação e reduzir os fatores que levam à captura acidental. Ao aumentar a conscientização e apoiar iniciativas de conservação, todos nós podemos contribuir para a preservação desses incríveis animais. Você pode ajudar a proteger as tartarugas de couro e seu lar no oceano. Você não vai acreditar no que pode ser dito sobre os gafanhotos. Quando as condições são favoráveis, os grilos podem se transformar em criaturas completamente diferentes, chamadas de gafanhotos. Essa transformação incrível acontece quando eles se reúnem em grandes grupos, especialmente após uma seca seguida de fortes chuvas. Ao se juntarem, os gafanhotos passam por mudanças físicas e comportamentais significativas. Eles desenvolvem músculos mais fortes, mudam de cor e começam a se comportar de maneira mais social. Ainda mais surpreendente é que os cientistas podem induzir essa transformação apenas acariciando suas patas traseiras, o que libera uma substância química chamada serotonina. Essa descoberta ajuda a entender como as condições estressantes do ambiente podem impactar fortemente o comportamento e desempenhar um papel importante em desastres agrícolas. Quando os gafanhotos se reúnem em nuvens, eles podem devastar grandes áreas de cultivo, levando a sérias faltas de alimentos. Graças à sua capacidade de transformação, esses insetos mostram o quão interconectado é o nosso mundo e como as mudanças na natureza podem ocorrer rapidamente. Você sabia que a Grande Muralha foi construída em 18 meses? Essa incrível estrutura se estende por mais de 8.000 quilômetros ao longo do norte da China, mostrando a incrível criatividade humana. A construção começou no século 7 a.C., e várias dinastias contribuíram para seu desenvolvimento e fortalecimento ao longo dos séculos.
Imagine o esforço necessário para juntar enormes pedras e tijolos, superando terrenos difíceis. Trabalhadores, incluindo soldados e moradores locais, enfrentaram condições severas, muitas vezes lidando com o clima extremo e falta de recursos. Apesar das dificuldades, sua determinação resultou em um sistema defensivo projetado para proteger contra invasões. A Grande Muralha não é apenas uma parede, ela simboliza a força histórica e a resiliência da China, atraindo muitos turistas hoje. Ao pensar em seu imenso comprimento, é impressionante perceber que sua construção exigiu um esforço coletivo tão grande. Portanto, quando você a visitar, reflita sobre a dedicação e o trabalho em equipe que foram necessários para criar este monumento, que é uma verdadeira maravilha da engenharia. Você já se perguntou se temos realmente livre-arbítrio? A teologia filosófica continua debatendo a complexa questão se Deus determina nossas ações, o que chamamos de determinismo teológico, ou se temos a verdadeira capacidade de escolha. Essa conversa se aprofunda no que significa ser responsável por nossas ações. Imagine um mundo onde cada decisão já está predestinada por um plano divino. Como isso mudaria nossa compreensão do bem e do mal? Se nossas escolhas são fixas, ainda podemos ser responsabilizados por elas, ou isso dependeria de uma força superior? Por outro lado, a ideia de livre-arbítrio sugere que podemos moldar nosso destino, tornando-nos arquitetos de nossas vidas. Essa luta filosófica não apenas impacta a religião, mas também toca a ética, o direito e nossos relacionamentos diários. Então, onde estamos na gestão de nossas vidas em um mundo criado pelo Criador? Veja o que realmente acontece quando você cultiva abacaxis. Os abacaxis são frutas incríveis que crescem a uma taxa constante de cerca de 2,5 centímetros por mês. Isso significa que a paciência é fundamental para o cultivo bem-sucedido, pois eles precisam de tempo para atingir o tamanho completo. Para um bom crescimento, essas plantas tropicais precisam de temperaturas quentes e muita luz solar, tornando-as ideais para jardins ensolarados ou estufas em climas quentes. Ao cultivar abacaxis, é importante que o solo tenha boa drenagem e esteja suficientemente úmido, mas não encharcado. Cuidar bem das plantas é essencial, pois até pequenas mudanças no ambiente podem afetar o crescimento. Se você está pensando em cultivar abacaxis em casa, prepare-se para um longo caminho de cuidados com essas delícias espinhosas, que podem levar até 2 anos para começar a dar frutos. Você está pronto para embarcar na sua própria aventura com abacaxis? O aumento da demanda por turismo espacial é real. Empresas como SpaceX, Blue Origin e Virgin Galactic estão explorando essa área empolgante, e o sonho de viajar além da nossa atmosfera está se tornando realidade. Embora as viagens espaciais ainda sejam caras, esses inovadores buscam torná-las tão comuns quanto voos nacionais. Imagine um futuro onde todos possam experimentar a gravidade zero, admirar a Terra do alto ou até passar um tempo em um hotel de luxo em órbita. Cada voo é não apenas uma aventura emocionante, mas também um avanço em tecnologia e segurança para o público em geral. O desejo de explorar o espaço gera entusiasmo, e muitos estão prontos para aproveitar essa oportunidade. A cada lançamento, o sonho de caminhar na Lua ou de ver vistas deslumbrantes do espaço se aproxima mais da vida cotidiana. Quem sabe um dia suas férias incluam uma viagem às estrelas. Você consegue adivinhar o que realmente define o tempo no aeroporto de Quippao? Em 2016, o designer Martin Bass apresentou um incrível relógio em tempo real, que une arte e tecnologia de forma espetacular. Esta criação única mostra um artista que constantemente apaga e redesenha os ponteiros do relógio, transformando a passagem do tempo em um espetáculo. A cada minuto, quando os ponteiros mudam, o artista atualiza a superfície desenhada, tornando a contagem do tempo uma apresentação fascinante. Não é apenas uma maneira de saber as horas. É uma combinação emocionante de criatividade e funcionalidade que chama a atenção de viajantes e amantes da arte. Enquanto a maioria dos relógios apenas conta os minutos, o relógio de Quippao convida os espectadores a apreciar a efemeridade do tempo. Com essa instalação notável, Bass não só melhora a estética do aeroporto, mas também desafia nossa percepção de como percebemos e vivenciamos o tempo. Não é incrível como a arte pode reimaginar objetos do dia a dia? E se eu te disser que um chimpanzé superou Wall Street?
Raven, um chimpanzé inteligente, ganhou as manchetes em 1999 ao mostrar um crescimento incrível de 213% no mercado de ações. Como ela conseguiu isso? Ela simplesmente jogou dardos em uma lista de 133 empresas de internet. Essa abordagem inusitada a tornou a 22ª gestora de ativos mais bem-sucedida nos E-Oculus naquele ano. Enquanto investidores profissionais frequentemente dependem de estratégias complexas e análises de mercado, o método único de Raven mostrou que a sorte às vezes pode superar a experiência. Seus resultados impressionantes não apenas alegraram os amantes dos animais, mas também geraram discussões sobre a imprevisibilidade do mercado de ações. Muitos não podiam acreditar que um chimpanzé poderia superar especialistas financeiros experientes. A aventura de Raven serve como um lembrete adorável de que, às vezes, as ideias mais malucas podem levar a resultados surpreendentes, desafiando nossas noções sobre inteligência e habilidades. O que você acha de animais assumindo riscos financeiros? Você consegue ver a incrível ave fantasma da Amazônia? O poto, frequentemente chamado de ave fantasma, é uma criatura impressionante, famosa por suas habilidades de camuflagem. Essa ave notável possui penas cinzas que lembram a casca das árvores, permitindo que ela se misture perfeitamente ao ambiente. Seus olhos amarelos brilhantes se destacam, mas mesmo assim é difícil percebê-los quando ela está quieta entre os galhos. Ela se esconde tão bem que até mesmo ornitólogos experientes às vezes têm dificuldade em encontrar esse animal esquivo na densa floresta amazônica. A habilidade do poto de permanecer invisível não é apenas um jogo de luz, é uma técnica de sobrevivência que se desenvolveu ao longo de gerações, permitindo que ela evite predadores e capture presas sem ser notada. Essas aves são noturnas, ativas à noite, caçando insetos e pequenos animais. Portanto, da próxima vez que você estiver passeando pela Amazônia, fique atento. Você pode ter a sorte de ver essa discreta ave fantasma se misturando às árvores. É verdade que os pés podem ser arte? No Japão, um influenciador construiu uma carreira de sucesso, mostrando fotos artísticas de seus pés. Essa abordagem única nas redes sociais demonstra como as indústrias criativas estão se desenvolvendo na era digital. Com o crescimento de plataformas como o Instagram e TikTok, hobbies comuns podem se transformar em carreiras extraordinárias. A trajetória desse influenciador reflete uma tendência crescente, onde as pessoas abraçam nichos não convencionais, destacando o que as torna únicas. A tendência das fotos de pés não só atrai o público pela criatividade, mas também desafia as noções tradicionais de beleza. Ela convida as pessoas a explorar novas perspectivas sobre arte e autoexpressão. Ao enfatizar a artisticidade em algo tão cotidiano como os pés, esse influenciador mostra que, com um pouco de imaginação, qualquer um pode transformar um hobby pessoal em um negócio próspero. Quais outros interesses únicos, na sua opinião, podem inspirar um sucesso semelhante? Você precisa ver a magia do Loy Krathong. Todo ano, a Tailândia celebra o festival Loy Krathong, iluminando o céu noturno com milhares de lanternas flutuantes. Imagine milhares de pequenas luzes subindo ao céu, cada uma levando desejos e sonhos. Loy Krathong, que significa soltar a cesta na água, acontece na lua cheia do 12º mês lunar, geralmente em novembro. Durante este festival, as famílias fazem delicadas cestas flutuantes de folhas de bananeira, flores e velas, que soltam em rios e lagos, acreditando que isso levará suas tristezas. À medida que a noite chega, as lanternas iluminam o céu, criando um espetáculo hipnotizante que atrai participantes e turistas. Essa visão deslumbrante não só simboliza esperança, mas também fortalece o sentimento de comunidade e gratidão. Você já viveu uma festa cheia de sonhos e desejos? Conquistas incríveis da IA nos jogos. Em 2015, a IA DeepMind do Google chamou a atenção ao vencer os melhores jogadores do popular jogo de estratégia StarCraft 2. Não foi apenas uma vitória comum, mostrou a capacidade da inteligência artificial de aprender e se adaptar em condições desafiadoras. Em StarCraft 2, os jogadores precisam pensar várias jogadas à frente, gerenciando recursos, construindo unidades e desenvolvendo estratégias para superar os adversários. A IA DeepMind, usando uma abordagem única chamada aprendizado por reforço, jogou milhões de partidas contra si mesma para aprimorar suas estratégias. Ela aprendeu tanto com as vitórias quanto com as derrotas, aperfeiçoando suas táticas ao longo do tempo. Essa conquista gerou discussões sobre o futuro da IA, mostrando como a tecnologia pode transformar jogos e outras áreas.
Talvez essa vitória seja um sinal de um futuro onde a IA nos ajude a resolver problemas complexos do mundo real. Ao continuar explorando o potencial da IA, quem sabe quais outras conquistas incríveis nos aguardam. Você já ouviu um sinal de rádio vindo do espaço? Cientistas descobriram um incrível sinal de rádio que veio de impressionantes 5 bilhões de anos-luz de distância. Essa descoberta fascinante acrescenta mais um mistério à vasta enigma do nosso universo. O sinal de rádio faz parte de um fenômeno conhecido como explosões rápidas de rádio, FRBs, que são pulsos curtos de ondas de rádio que aparecem de repente. O que torna essa descoberta ainda mais empolgante é que ela pode nos dar pistas sobre as condições em galáxias distantes e sobre a natureza de eventos cósmicos que ocorrem além da nossa compreensão. Os pesquisadores acreditam que decifrar esses sinais pode nos ajudar a entender os processos fundamentais do universo e, quem sabe, até mesmo a vida extraterrestre. Essa grande descoberta não só levanta questões sobre a origem desses sinais, mas também inspira os cientistas a explorar o espaço mais a fundo do que nunca. Imagine quais outros segredos o cosmos pode nos revelar. O que você acha que esses sinais podem significar para a nossa compreensão do universo? Incrível, mas é verdade. Grampos de cabelo metálicos atrapalham o funcionamento dos aeroportos. Esses acessórios comuns podem causar um caos inesperado nos pontos de controle de segurança. Muitos viajantes não percebem que os grampos metálicos podem ativar os detectores de metal, resultando em atrasos e confusão para todos. Imagine estar na fila se preparando para viajar, quando de repente o detector de metal dispara por causa do seu grampo de cabelo. Os agentes de segurança precisam fazer uma verificação minuciosa, deixando os viajantes confusos e ansiosos, tentando explicar que seus grampos são inofensivos e não armas. Esse detalhe pouco notado mostra como algo tão comum pode causar grandes atrasos em um aeroporto movimentado. Portanto, da próxima vez que você for viajar, considere usar acessórios de cabelo plásticos ou não metálicos para evitar problemas. Quantos de vocês já passaram por uma situação assim? Prepare-se para se surpreender com a incrível história das esponjas marinhas. Durante séculos, os cientistas consideraram esses coloridos habitantes do oceano como plantas, devido ao seu estilo de vida imóvel e aparência simples. No entanto, tudo mudou em 1825, quando pesquisadores revelaram a verdade sobre as esponjas marinhas. Elas são animais. Essa descoberta foi possível graças ao estudo de sua alimentação e estrutura celular única. Ao contrário das plantas, as esponjas não contêm clorofila e não realizam fotossíntese. Em vez disso, elas filtram pequenas partículas da água, usando células especializadas, chamadas coanócitos, para absorver alimento. Esses seres incríveis desempenham um papel importante nos ecossistemas marinhos, ajudando a manter a qualidade da água e servindo de habitat para diversos organismos marinhos. Não é surpreendente como algo tão simples pode ser um animal? A descoberta da verdadeira natureza das esponjas marinhas abre novos horizontes para entendermos esses organismos e sua contribuição vital para a saúde do oceano. Vamos revelar a verdade sobre a segurança na internet. Uma cerimônia-chave com 14 especialistas desempenha um papel importante na proteção da internet. Esses profissionais, cada um com uma chave digital única, se reúnem a cada poucos meses para criar uma chave mestra que protege o sistema de nomes de domínio, DNS. O DNS funciona como uma lista telefônica da internet, ajudando os usuários a encontrar sites ao traduzir nomes fáceis de lembrar em endereços IP numéricos. Sem um DNS seguro, cybercriminosos poderiam facilmente redirecionar usuários para sites perigosos. Durante a cerimônia, os especialistas garantem que nenhuma pessoa tenha controle total sobre as chaves, aumentando assim a segurança. Trabalhando juntos, eles mantêm um sistema confiável que impede acessos não autorizados e protege milhões de transações online todos os dias. Compreender esse processo importante nos ajuda a ter uma experiência mais segura na internet. O que você acha que vem a seguir para a segurança na internet? Você consegue imaginar atravessar uma vara escorregadia em poucos segundos? Esse desafio inusitado e escorregadio não é apenas para diversão, é um evento sério de recorde mundial. Em 2016, Antônio Papa, da Itália, impressionou o público ao completar essa ousada façanha em apenas 3,09 segundos, quebrando o recorde anterior que estava de pé desde 2012. Atravessar uma vara escorregadia pode parecer um jogo de carnaval, mas exige um enorme equilíbrio, agilidade e reflexos rápidos.
Atletas como Antônio treinam arduamente para dominar essa arte escorregadia, pois um erro pode resultar em uma queda em vez de um recorde. Este evento mostra como a brincadeira pode se misturar com habilidades atléticas, lembrando-nos que até as competições mais peculiares exigem habilidades sérias. Então, da próxima vez que você ver um desafio com uma vara escorregadia, lembre-se do quanto de esforço é necessário para superá-lo. Você não gostaria de tentar também? Lincoln foi realmente o presidente mais alto. Abraham Lincoln, com 1,93 de altura, é o presidente mais alto da história dos Section. Sua impressionante estatura o destacava não apenas na política, mas também na sociedade. A altura de Lincoln lhe dava confiança, o que, segundo muitos, o ajudou a liderar durante o tumultuado período da Guerra Civil. Curiosamente, ele frequentemente precisava se inclinar para cumprimentar as pessoas ou conversar, já que a maioria de seus contemporâneos era significativamente mais baixa. Sua altura não era apenas uma característica física, tornou-se parte de sua identidade e influenciou a forma como era percebido. Seus membros longos e figura esguia contribuíam para os mitos sobre ele, como a ideia de que ele poderia facilmente se misturar à multidão. Além da altura, Lincoln é conhecido por sua inteligência, humor e liderança excepcional em um dos períodos mais difíceis da história americana. Então, da próxima vez que você pensar nos presidentes dos Sewa, lembre-se de que Lincoln era literalmente mais alto que todos os outros. Você já pensou sobre o papel de Eisenhower nas duas guerras mundiais? Dwight D. Eisenhower é uma figura interessante na história americana, tendo servido tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra, ele era um jovem oficial que ganhou experiência valiosa, mas foi na Segunda Guerra que ele realmente se destacou. Como comandante supremo das forças aliadas na Europa, Eisenhower foi responsável pelo planejamento e execução de grandes operações, incluindo o famoso desembarque na Normandia em 6 de junho de 1944. Sua liderança e pensamento estratégico foram fundamentais para coordenar tropas de diferentes países, unindo forças americanas, britânicas, canadenses e outras. A habilidade de Eisenhower em lidar com personalidades diversas e manter a moral foi decisiva para o sucesso dos aliados. Após a guerra, ele se tornou o 34º presidente dos Estados Unidos, moldando a América do pós-guerra, enfrentando os desafios da Guerra Fria e iniciando reformas internas importantes. Seu legado, marcado por conquistas militares e políticas, continua a influenciar o mundo moderno. Você adivinha o que realmente torna as bebidas populares no espaço? A Coca-Cola entrou para a história como a primeira bebida não alcoólica comercial a ser consumida no espaço. Em 1985, a NASA quis saber como o refrigerante se comportaria em microgravidade e fez um experimento com uma lata especialmente projetada a bordo do ônibus espacial Challenger. Os astronautas desfrutaram de um gole refrescante, mas o experimento também revelou problemas inesperados. As bebidas gaseificadas causavam inchaço e desconforto na tripulação. Esse momento interessante não apenas destacou as dificuldades de consumir refrigerantes no espaço, mas também deu início a uma emocionante guerra de colas com a Pepsi, que rapidamente queria se juntar à lista de bebidas espaciais. Avançando para os dias de hoje, você ainda pode encontrar Coca-Cola e outros refrigerantes no menu dos astronautas na Estação Espacial Internacional, mas com cuidado com as bolhas. Que incrível que nossas bebidas favoritas chegaram às estrelas. Acredite ou não, mas o Kit Kat existe em mais de 200 sabores. No Japão, esse famoso chocolate ganhou uma variedade incrível com muitos sabores criativos e únicos, refletindo a diversidade da culinária local e as características regionais. Além do clássico sabor de chocolate, você pode encontrar Kit Kat com sabores como o refrescante matcha, além de opções inusitadas, como wasabi e sake. Cada sabor é criado para representar cidades específicas ou ingredientes locais, tornando esses doces uma ótima maneira para os turistas conhecerem a cultura japonesa. Por exemplo, no sul do Japão, você pode encontrar o sabor tropical de banana ou o delicioso sorvete de Oreo, enquanto no norte, pode experimentar o Kit Kat de batata doce, perfeito para os dias frios de outono. Essa abordagem divertida não só agrada os amantes de chocolate, mas transforma cada mordida em uma mini aventura. Então, da próxima vez que você estiver no Japão, que tal procurar essas delícias únicas? Não são apenas lanches, são sabores da rica cultura culinária do Japão. Você sabia que na Islândia os semáforos têm formato de coração? Na cidade de Akureyri, esses sinais alegres foram criados para espalhar positividade
e reduzir o estresse do dia a dia. Em vez dos tradicionais círculos vermelhos, os semáforos têm a forma de corações, incentivando os motoristas a parar e, quem sabe, sorrir, mesmo no trânsito pesado. Esse design inovador faz parte de uma iniciativa maior na Islândia para melhorar o ambiente urbano e a qualidade de vida nas situações cotidianas. Quando os motoristas veem esses semáforos em forma de coração, isso serve como um lembrete suave para permanecer calmo e paciente, transformando a espera muitas vezes irritante em um momento leve. Imagine estar preso no trânsito, mas em vez de estresse, você se sente animado. Essa característica encantadora não só cria uma atmosfera mais agradável nas estradas, mas também simboliza o espírito amigável da cultura islandesa. Quem diria que um semáforo poderia mudar tanto a situação? Você já se perguntou sobre os mistérios do tubarão Goblin? Esse incrível ser das profundezas vive em águas escuras, geralmente a mais de 1000 metros de profundidade. Conhecido pelo seu longo nariz achatado e mandíbula que se projeta como uma mola, o tubarão Goblin captura suas presas de uma maneira inusitada. Quando detecta comida, esse tubarão peculiar pode rapidamente estender suas mandíbulas para pegar peixes e lulas, tornando-se um predador eficaz, apesar de sua aparência estranha. Muitos acham seu visual inquietante, uma boca cheia de dentes afiados e um corpo que parece quase extraterrestre. Felizmente não há motivo para temer essa criatura. O tubarão Goblin não representa uma ameaça para os humanos, pois prefere as profundezas do oceano, longe de nossas praias. Então, da próxima vez que você mergulhar nas maravilhas do mar, lembre-se desse tubarão incomum. Suas adaptações únicas e o ambiente misterioso lembram-nos da incrível diversidade que existe sob a superfície do oceano, aguardando para ser descoberta. Que outras criaturas das profundezas poderão estar lá? Incrível sobre Danu Ilha. Esta é uma comunidade única na Austrália, onde a cultura vibrante e as paisagens deslumbrantes se encontram em harmonia. Danu Ilha não é apenas um lugar, mas uma tela viva de tradições e natureza selvagem. Os moradores celebram seu rico patrimônio por meio de festivais, arte e música que refletem o espírito da terra. Cercado por uma beleza natural impressionante, incluindo florestas verdes e lagos tranquilos, este lugar oferece um descanso pacífico da agitação urbana. Se você é um aventureiro em busca de trilhas cênicas ou um viajante curioso querendo aprender sobre os costumes locais, Danu Ilha tem algo para todos. A comunidade se orgulha de sua resiliência, adotando práticas ecológicas para proteger o meio ambiente. Quais histórias e experiências esperam por você neste tesouro escondido da Austrália? Você sabia que 2 é um número primo único? É surpreendente que, em inglês, o número 2 seja o único número primo que não contém a letra E em seu nome. Todos os outros números primos, como 3, 5 e 7, têm pelo menos uma E, o que torna o 2 especial. Um número primo é definido como um número natural maior que um que não pode ser obtido, multiplicando 2 números naturais menores, ou seja, ele tem apenas 2 divisores, 1 e ele mesmo. O 2, sendo o menor e o único número primo par, ocupa um lugar especial no mundo da matemática e dos números. Isso nos faz refletir mais sobre a linguagem e os números. Então, da próxima vez que você ver um número primo, lembre-se de como o 2 se destaca por sua escrita única. Acredite ou não, o McDonald's atende 69 milhões de clientes diariamente. Esse número impressionante é maior que a população de toda a França, destacando a popularidade desse gigante do fast food ao redor do mundo. Com milhares de restaurantes em mais de 100 países, o McDonald's oferece um cardápio familiar com hambúrgueres, batatas fritas e milkshakes, agradando a pessoas de diferentes gostos. Seja para um almoço rápido, um lanche à tarde ou um café na correria, pessoas de todas as classes sociais buscam suas arcos dourados. Você sabia que em diferentes países o McDonald's tem cardápios variados? No Japão você pode experimentar hambúrgueres de camarão, enquanto na Índia há opções vegetarianas para atender às preferências locais. Essa adaptabilidade é uma das principais razões pelas quais a marca conquistou o coração das pessoas ao redor do mundo. Então, da próxima vez que passar por um McDonald's, lembre-se de que você está passando por um restaurante que alimenta mais pessoas do que toda a população da França, todos os dias. Difícil de acreditar, mas os macacos também têm um festival. Em Lockbury, Tailândia, acontece todo ano uma celebração única dedicada aos macacos locais.
Desde 1989, este festival vibrante se transformou em um evento colorido, com banquetes cheios de frutas, legumes e deliciosas sobremesas. O principal objetivo do festival é agradecer a esses macacos pela contribuição ao turismo local. Todo ano, turistas se reúnem em Lockbury para ver os encantadores macacos desfrutando de suas iguarias e criando memórias inesquecíveis. Famílias e visitantes aproveitam a atmosfera, compartilhando alegria e risadas em uma linda demonstração do espírito comunitário. Este evento incrível não só celebra os animais selvagens, mas também aumenta a conscientização sobre a conservação da natureza, mostrando a conexão especial entre os moradores de Lockbury e seus brincalhões primatas vizinhos. Não é surpreendente como um festival pode unir natureza e cultura. É difícil de acreditar, mas a Constituição da Suíça tem uma característica única. Ela se inspira em princípios democráticos fundamentais, como a separação de poderes e a proteção das liberdades civis. Ao contrário dos Estados Unidos, onde há um líder executivo, o presidente, a Suíça escolheu um caminho diferente. Eles criaram um Conselho Federal de 7 membros para governar o país, promovendo a liderança coletiva. Essa solução única foi adotada para evitar que alguém dominasse a vida política, refletindo o desejo da Suíça de equilibrar os interesses regionais e prevenir a concentração de poder. Os membros do conselho trabalham juntos, tomando decisões importantes em equipe, o que demonstra como a democracia suíça valoriza a colaboração mais do que o poder individual. Não é interessante como diferentes países interpretam a democracia de maneiras distintas? E se eu contar sobre a internação dos japoneses americanos? Após o ataque inesperado a Pearl Harbor em 1941, o governo do Zuccarelli tomou a decisão polêmica de forçar mais de 120 mil japoneses americanos a se mudarem para campos de internamento. Essa decisão foi motivada pelo medo e desconfiança, já que muitos americanos acreditavam erroneamente que pessoas de origem japonesa poderiam ser espiões ou inimigos. Como resultado, famílias inteiras perderam suas casas, negócios e modos de vida da noite para o dia. Curiosamente, americanos de origem alemã ou italiana, em sua maioria, evitaram esse tipo de tratamento durante a guerra, o que destaca a desigualdade racial na forma como o governo tratava seus cidadãos. Os campos de internamento eram frequentemente localizados em áreas remotas, cercados por arame farpado e guardas, e a vida nesses campos era cheia de dificuldades. Hoje, essa página sombria da história americana serve como um importante lembrete dos perigos do preconceito e da importância de proteger os direitos civis, especialmente em tempos de crise. Na pequena cidade de Štětník, na Eslováquia, fãs de esportes e amantes de trens podem ver um espetáculo inusitado. Imagine, durante emocionantes partidas de futebol, um trem passa bem pelo estádio. Isso acontece porque o estádio foi construído ao lado de uma linha de trem que estava desativada por muito tempo. Em vez de abandonar os trilhos, os moradores decidiram revitalizar a ferrovia como uma atração turística única. Agora, enquanto o trem segue seu caminho, ele atravessa o campo de futebol, enquanto o jogo continua. Para que a partida não seja interrompida, o trem passa no momento certo, trazendo um elemento de surpresa, tanto para os jogadores quanto para os torcedores. Imagine torcendo pelo seu time, enquanto o trem passa ao fundo. Essa situação inusitada chamou a atenção para Štětník e se tornou uma experiência única que combina esporte e viagem de uma forma que poucos lugares podem oferecer. Fato incrível sobre lagartas que gritam. Cientistas descobriram uma espécie única de lagarta que emite um grito alto quando se sente ameaçada. Esse mecanismo de defesa ajuda a afastar predadores, mostrando maneiras surpreendentes de como os seres se adaptam para sobreviver na natureza. Quando um predador tenta pegar essa lagarta, ela emite um som alto, que pode ser surpreendentemente alto para um ser tão pequeno. A capacidade dessa lagarta de gritar não é apenas uma característica curiosa. Ela desempenha um papel importante em sua sobrevivência. Isso serve como um aviso para os predadores e, em alguns casos, pode até desencorajá-los a atacar. Essa adaptação fascinante despertou interesse em entender as diversas estratégias de sobrevivência dos animais em seu habitat. Não é incrível como a evolução molda o comportamento de maneiras tão inesperadas? Você sabia que 16% das pessoas enfrentam esse problema? Essa estatística mostra que cerca de 1 em cada 6 pessoas no mundo vive com uma séria questão de saúde. Esse problema pode se referir a várias doenças, mas geralmente envolve transtornos mentais ou doenças crônicas que afetam a vida cotidiana.
Considerando que a população mundial já ultrapassou 8 bilhões, isso significa que mais de 1,2 bilhão de pessoas enfrenta dificuldades que podem impactar seu bem-estar, tornando isso um sério problema de saúde pública. Curiosamente, embora 16% enfrentem essa questão específica, outra estatística revela que 33% da população mundial menciona múltiplas condições, indicando que muitos podem ser afetados por mais de uma doença ao longo da vida. Isso ressalta como os problemas de saúde estão interconectados e por que é importante entender e abordar essas questões para melhorar a qualidade de vida geral. Quais passos estamos tomando para apoiar os afetados? Vamos revelar a verdade sobre o incrível negócio de George com o iPhone. Aos 17 anos, George ganhou as manchetes ao desbloquear o primeiro iPhone, mostrando suas impressionantes habilidades técnicas. Com o gadget mais popular da época em mãos, ele não apenas ficou com ele, trocou-o por um carro esportivo Nissan e 3 outros iPhones bloqueados. Essa ousada decisão não só demonstrou sua criatividade, mas também seu entendimento de tecnologia, algo que muitos adultos poderiam admirar. O negócio inteligente de George gerou discussões sobre o valor dos telefones desbloqueados e as maneiras criativas que os jovens podem usar para navegar no mundo da tecnologia. Sua história nos lembra das emocionantes oportunidades que surgem com o conhecimento e inovação. Imagine sua empolgação ao dirigir seu novo carro, mostrando aos outros que pensar fora da caixa pode levar a recompensas inesperadas. O que você acha do negócio único dele? É verdade que pedras podem flutuar na Tailândia? Em um templo escondido na Tailândia, há um fenômeno geológico incrível conhecido como Hin Sam Wan, ou pedra-baleia. Este enorme bloco de pedra, que pesa milhares de toneladas, parece flutuar misteriosamente no ar. Pode parecer mágica, mas tudo se resume a um pequeno ponto de contato com o chão. O equilíbrio incomum dessa pedra desafia nossas noções de física, já que engenheiros esperariam que um objeto tão massivo desmoronasse sob seu próprio peso. O segredo está na forma única da pedra e em seu posicionamento cuidadoso, que a mantém estável. Os moradores e turistas ficam encantados com o Hin Sam Wan, admirando sua beleza e o mistério que envolve sua existência. Essa visão incrível levanta muitas perguntas sobre as forças da natureza e inspira admiração em quem a vê. Então, da próxima vez que você pensar em pedras flutuantes, lembre-se do Hin Sam Wan, na Tailândia, onde a natureza mostra suas maravilhas. Você pode acreditar que a primeira mensagem foi enviada em 1971. Esse momento marcante na comunicação aconteceu graças a Ray Tomlinson, um engenheiro de computação que queria testar um novo sistema de troca de mensagens. Antes de termos a internet como a conhecemos hoje, Tomlinson digitou uma sequência aleatória de letras para verificar se o sistema funcionava. Surpreendentemente, essa mensagem histórica não tinha anexos ou emojis coloridos, que se tornaram parte do nosso cotidiano digital. Ainda mais impressionante é que Tomlinson também inventou o famoso símbolo I, que todos nós conhecemos nos endereços de e-mail. Naquela época, o e-mail era revolucionário e abriu as portas para uma nova era de comunicação. Imagine como seria nosso mundo sem a possibilidade de enviar mensagens instantâneas para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Daquela simples mensagem de teste, o e-mail se transformou em uma ferramenta importante, usada em todo o mundo para conversas pessoais, correspondência comercial e tudo que está entre esses dois. Quem poderia imaginar que algumas letras aleatórias digitadas em um laboratório mudariam para sempre a forma como nos comunicamos? Prepare-se para se surpreender com a aventura de Darwin na terraformação. Em 1850, Charles Darwin e seu amigo Joseph Hooker iniciaram um projeto inusitado na Ilha Ascensão. Esta ilha remota, composta principalmente por rochas vulcânicas, enfrentava sérias dificuldades para a vegetação. Para resolver isso, Darwin e Hooker introduziram várias espécies de plantas estrangeiras, com o objetivo de criar um ecossistema verde e autossustentável. Eles plantaram espécies como a alfafa e o tamarisco, escolhidas por sua resistência e adaptabilidade. Com o tempo, essas plantas não apenas se estabeleceram, mas também transformaram a paisagem da ilha, fornecendo recursos importantes como alimento e abrigo para a vida selvagem e futuros colonos. Este projeto foi uma das primeiras tentativas conhecidas de terraformação, mostrando o incrível impacto da intervenção humana na natureza. O sucesso do projeto de Darwin e Hooker na Ilha Ascensão levanta questões interessantes sobre nossa relação com a natureza e as possibilidades de mudança dos ecossistemas.
Como podemos aplicar essas lições hoje? Prepare-se para se surpreender com a Batalha de Wabash. Este evento dramático ocorreu em 1791 e se tornou uma das maiores derrotas militares para o exército dos Ecpita na época. Nessa batalha, cerca de 920 soldados enfrentaram aproximadamente 1.100 guerreiros nativos, que se uniram de diferentes tribos para defender suas terras. A batalha aconteceu em condições caóticas, com ataques inesperados e combates intensos. Isso resultou em enormes perdas para as forças americanas. 623 soldados morreram e 258 ficaram feridos. Esses números representam quase um quarto do efetivo do exército, o que foi um golpe chocante que reverberou nas fileiras militares. As consequências da batalha levaram a mudanças significativas na estratégia militar dos Stichorkaya e destacaram a feroz resistência que os nativos americanos estavam dispostos a oferecer contra os colonizadores e invasores. Quais lições esse conflito deixou para as gerações futuras? Difícil de acreditar, mas as estrelas realmente piscam. Você já olhou para o céu estrelado e notou como algumas estrelas parecem estar piscando? Esse efeito acontece porque a luz dessas estrelas passa pela atmosfera da Terra. Durante o caminho, a luz encontra o ar, que muda de densidade por causa das variações de temperatura e pressão. Imagine que você está em uma sala onde a temperatura muda de quente para fria. Isso é semelhante ao que acontece com o ar acima de nós. Esse movimento constante faz com que a luz das estrelas se curve ou se refrate, fazendo com que as estrelas pareçam piscar. No entanto, se você olhasse para as estrelas do espaço, perceberia que elas brilham de forma constante e sem interrupções. Longe da nossa atmosfera, as estrelas aparecem como pontos de luz sólidos e brilhantes. Então, da próxima vez que você observar as estrelas, lembre-se de que o piscar é apenas um pequeno truque da nossa atmosfera. Você sabia que a Costa do Marfim é líder na produção de cacau? Este país da África Ocidental produz impressionantes 45% do cacau mundial, tornando-se um jogador-chave na indústria global do chocolate. O cacau cresce melhor em climas tropicais úmidos e as condições ideais da Costa do Marfim permitem que os agricultores prosperem. Milhões de pessoas neste país dependem da agricultura de cacau para viver, cultivando grãos ricos e aromáticos que vão para seus chocolates favoritos. Este setor não apenas sustenta famílias, mas também contribui significativamente para a economia do país. Apesar de sua importância, a agricultura de cacau enfrenta desafios como as mudanças climáticas e a flutuação dos preços. Os agricultores estão se esforçando para se adaptar, adotando práticas sustentáveis para garantir a saúde e a produtividade de suas colheitas. Portanto, da próxima vez que você saborear um pedaço de chocolate, lembre-se do papel importante que a Costa do Marfim desempenha na criação dessa delícia doce. Você já pensou na quantidade de patentes para smartphones? As tecnologias por trás dos smartphones são impressionantes. Existem cerca de 250 mil patentes diferentes registradas. Cada uma dessas patentes representa uma ideia ou inovação única, que torna nossos telefones mais inteligentes e eficientes. Desde a tecnologia de tela sensível ao toque, que usamos todos os dias, até os diversos aplicativos que nos ajudam a nos manter conectados, cada elemento é fruto de uma mente criativa. Grandes empresas de tecnologia e inventores estão sempre ultrapassando limites, melhorando aspectos como duração da bateria, qualidade da câmera e até mesmo funções de software. Essa corrida por inovações é intensa, pois os smartphones se tornaram parte essencial de nossas vidas, impactando a comunicação, o trabalho e o entretenimento. Com tantas patentes registradas, isso demonstra a criatividade humana e a natureza em constante evolução da tecnologia. Quais novas funcionalidades podemos esperar no futuro, enquanto os inventores continuam a revolucionar nossas experiências móveis? O que realmente acontece quando usamos biomarcadores? Biomarcadores são como pequenos mensageiros em nosso corpo, frequentemente encontrados no sangue ou em outros fluidos, que fornecem informações importantes sobre nossa saúde. Essas moléculas mensuráveis podem indicar a presença de doenças, mostrar a eficácia dos tratamentos e até ajudar a prever como um paciente pode se recuperar.
Por exemplo, médicos podem verificar biomarcadores específicos para confirmar a presença de diabetes ou monitorar o tratamento do câncer, observando como os níveis de certas proteínas mudam ao longo do tempo. Isso significa que os biomarcadores ajudam não apenas no diagnóstico de doenças, mas também na personalização do tratamento para cada paciente. Imagine um mundo onde o tratamento é feito sob medida para você, com base no que seus biomarcadores mostram. É uma ferramenta poderosa na medicina moderna, que permite fazer previsões mais precisas e alcançar melhores resultados para pacientes em todo lugar. Estamos prontos para esse futuro empolgante? É verdade que uma única take pode se tornar uma obra-prima? No mundo do cinema e da música, muitas vezes, vemos atores e artistas buscando a perfeição, mas às vezes, a mágica acontece de forma inesperada. Imagine, um artista coloca sua alma em uma poderosa interpretação da canção Milhas, que ressoa com muitos. Após 2 semanas de ensaios intensos, ele sobe ao palco, pronto para mostrar seu talento. Sob as luzes brilhantes e com emoções à flor da pele, ele canta como se fosse sua última chance, dando tudo de si naquele momento. Em uma reviravolta surpreendente, ele executa todo o programa em uma única take, transmitindo emoções sinceras e energia que se perdem facilmente em repetições. Esse raro momento de espontaneidade se transforma em uma cena memorável, deixando o artista e o público encantados. Isso destaca como a paixão genuína, combinada com preparação, pode criar uma arte inesquecível. Esses momentos nos lembram do poder da música e das performances em relação às nossas emoções e uns com os outros. Acredite ou não, mas em Nova York acontece a maior maratona. Desde 1970, a Maratona de Nova York conquista os corações de corredores e espectadores, tornando-se um evento imperdível. Mais de 50 mil participantes de todo o mundo correm a distância de 42 quilômetros pelos 5 bairros: Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx e Manhattan. Imagine as ruas cheias de energia, enquanto as multidões torcem pelos corredores, criando uma atmosfera inesquecível. Corredores de diferentes níveis se reúnem, desde atletas de elite que buscam recordes mundiais, até amadores que apenas desfrutam do momento. A Maratona de Nova York não é apenas uma chegada, mas uma celebração de perseverança, diversidade e espírito comunitário. O percurso oferece vistas deslumbrantes de pontos turísticos como a Ponte Verrazzano Narrows e o Central Park, tornando-o não só bonito, mas também desafiador. Seja você um corredor ou um espectador, a maratona une as pessoas, mostrando o melhor da grande maçã. Pronto para apoiar a próxima onda de corredores? Você sabia que a Jelly Belly faz um doce de gelatina que tem o gosto de vômito? Esse sabor inusitado é feito com os mesmos compostos químicos do vômito real e é surpreendentemente popular entre os amantes de comidas exóticas. Chamado de vômito, essa gelatina única desafia os lanches comuns. Embora a maioria das pessoas possa se afastar ao pensar nesse sabor, muitos aventureiros adoram experimentá-lo, testando suas papilas gustativas e desafiando amigos a prová-lo. Não é apenas um lanche, é uma experiência completa. A ideia de criar sabores tão inusitados é provocar reações divertidas e inesperadas em festas e eventos. Então, se você quer apimentar seu próximo encontro, considere adicionar uma embalagem dessas gomas excêntricas ao seu cardápio. Quem sabe quais reações engraçadas você poderá ver. Prepare-se para se surpreender com o nascimento da internet. Tudo começou na década de 1960 com um projeto revolucionário chamado ARPANET, financiado pelo Ministério da Defesa dos EUTOA. Essa iniciativa ambiciosa tinha como objetivo criar uma rede que permitisse a comunicação entre diferentes computadores, abrindo caminho para o mundo interconectado em que vivemos hoje. Inicialmente, a ARPANET conectava apenas algumas universidades e instituições de pesquisa, mas com o avanço da tecnologia, mais computadores foram se juntando à rede. Foi uma verdadeira revolução. Ao permitir que diferentes sistemas trocassem informações e recursos, a ARPANET lançou as bases para os protocolos de rede modernos. Com a chegada da década de 1970, inovadores começaram a desenvolver tecnologias que aprimoraram ainda mais a internet. Quem poderia imaginar que um projeto militar se tornaria um fenômeno global, conectando bilhões de pessoas? Hoje, a internet é parte essencial do nosso dia a dia, mudando a forma como nos comunicamos, aprendemos e trabalhamos. É verdade que em casamentos na China se fumava cigarro?
Nas décadas de 1980 e 1990, a tradição de acender cigarros com o símbolo da dupla felicidade se tornou uma prática única nos casamentos chineses. Não era apenas fumar, simbolizava a gratidão da noiva aos convidados homens. As luzes piscavam enquanto as noivas ofereciam esses cigarros especiais, refletindo a alegria e o calor do evento. O símbolo dupla felicidade representa tradicionalmente a felicidade conjugal, e ao adicionar o tabaco, os casais misturavam influências ocidentais com suas raízes culturais. Os convidados recebiam esses cigarros não só como um sinal de agradecimento, mas também como uma forma de criar uma atmosfera festiva. Essa interessante integração do tabaco nos costumes de casamento destaca como as tradições podem evoluir e se adaptar ao longo do tempo. Você consegue imaginar um casamento onde fumar juntos era um sinal de hospitalidade e alegria? Você conhece os enigmáticos cinzas? Essas criaturas intrigantes são frequentemente descritas por pessoas que afirmam ter tido encontros próximos. Normalmente, elas são retratadas como seres pequenos, com cabeças grandes e olhos negros profundos. Os cinzas despertam curiosidade e preocupação em quem acredita ter sido sequestrado. Muitos que relatam esses sequestros falam de uma estranha sensação de paralisia, que os faz sentir-se imóveis e vulneráveis. Essa sensação assustadora, muitas vezes, vem acompanhada de uma experiência angustiante de tempo perdido, quando horas ou até dias parecem desaparecer sem explicação. Esses relatos levantam questões interessantes sobre o propósito desses encontros. Os cinzas estão realizando experimentos, ou talvez tentando se comunicar conosco, de maneiras que ainda não compreendemos. Esse fenômeno continua a atrair a atenção de entusiastas, pesquisadores e céticos, enquanto as pessoas debatem se esses encontros são reais ou apenas frutos de uma imaginação ativa. E se eu te disser que os atletas competiam pelados? Nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, os atletas se despiam completamente para estabelecer uma conexão única com os deuses e sentir o espírito da competição. Essa prática não era apenas uma tradição, tinha também um benefício prático, já que a transpiração ajudava a limpar a pele. A palavra ginástica vem do grego, onde combina termos que significam preparo físico e nudez. Competindo pelados, esses atletas celebravam o corpo humano, mostrando força e beleza sem as distrações das roupas. Curiosamente, essa tradição também promovia a unidade entre os participantes, destacando a igualdade e o foco na habilidade. Embora hoje isso possa parecer chocante, essa prática diz muito sobre a cultura grega antiga e seu respeito pela força física. Você consegue imaginar como seria competir assim hoje? O que realmente acontece quando as cidades enfrentam crises? Na Alemanha, um recente acidente com vítimas destacou as dificuldades da vida urbana em situações de emergência. Esses eventos não apenas testam a resistência dos serviços de emergência, mas também mostram o impacto profundo na sensação de segurança da comunidade. Em momentos de crise como este, moradores e autoridades precisam se unir rapidamente para uma resposta eficaz, seja em atendimento médico, apoio à saúde mental, ou simplesmente ajudando os afetados. Essa atmosfera, muitas vezes, gera um sentimento de solidariedade e recuperação conjunta. Além disso, planejadores urbanos e políticos podem revisar as medidas de segurança e os protocolos de emergência para estarem melhor preparados para futuros incidentes, ressaltando a importância da resiliência no planejamento urbano. A forma como as comunidades lidam com essas situações desafiadoras pode, em última análise, moldar sua identidade e força diante das dificuldades. Descubra a magia do solo stove mesa. Este compacto lareira externa transforma a forma de aproveitar o fogo, especialmente em jardins e varandas. O solo stove mesa foi projetado para queimar de forma dupla, reduzindo a fumaça em até 90%. Isso significa que você pode desfrutar do calor do fogo, sem a nuvem irritante de fumaça. Sua portabilidade o torna perfeito para encontros, seja um jantar aconchegante com amigos ou uma noite tranquila sob as estrelas. A lareira utiliza pellets ou pequenos pedaços de madeira que queimam de forma eficiente, mantendo o calor e aumentando seu prazer ao ar livre. Além disso, seu design moderno adiciona um toque estiloso a qualquer espaço, tornando-o não apenas funcional, mas também o centro das atenções em seus encontros. Imagine-se assando marshmallows ou tomando chocolate quente à luz das chamas cintilantes, que não incomodam seus amigos e familiares com fumaça.
Então você está pronto para elevar suas experiências ao ar livre com o solo Stove Mesa? Você sabia que o Krakatoa entrou para a história com sua explosão estrondosa? Em 1883, o famoso vulcão Krakatoa, na Indonésia, entrou em erupção, produzindo o som mais alto já registrado na história moderna. Imagine um barulho tão forte que foi ouvido a mais de 4.800 quilômetros de distância. Essa erupção não foi apenas um espetáculo local. Suas ondas sonoras deram a volta ao mundo várias vezes, lembrando-nos do incrível poder da natureza. Pessoas em lugares distantes, mesmo longe do vulcão, souberam desse grande evento. A erupção foi tão intensa que causou enormes tsunamis, causando destruição nas ilhas próximas e até afetando o clima global. De fato, a explosão alterou o clima, resultando em temperaturas mais baixas nos anos seguintes, pois a cinza e os detritos bloquearam a luz solar. O estrondo do Krakatoa nos lembra da força vulcânica e seu potencial impacto em nosso planeta. Essa erupção continua a despertar interesse, inspirando cientistas e historiadores. Que outras maravilhas naturais ainda podemos descobrir? E se eu te disser que os Oscars têm uma origem misteriosa? O termo Oscars tem intrigado os amantes do cinema por várias décadas. Embora seja amplamente utilizado hoje, suas origens ainda são incertas. A primeira menção conhecida aos Oscars é de 1932, mas o nome foi oficialmente adotado apenas em 1939. Existem muitas teorias sobre sua origem, e uma das histórias populares diz que a bibliotecária da academia, chamada Margaret Herrick, achou que a estatueta dourada se parecia com seu tio Oscar. Independentemente de sua origem, os Oscars se tornaram sinônimo de excelência no cinema. Todo ano, estrelas se reúnem para celebrar as conquistas cinematográficas, tornando este evento um dos mais assistidos do mundo. A estatueta dourada, que simboliza o sucesso artístico em Hollywood, continua a chamar a atenção, levantando a questão: algum dia saberemos a verdadeira história por trás de seu nome? Difícil de acreditar, mas Louis Armstrong tinha lábios duros. O lendário músico de jazz era famoso por suas incríveis habilidades com a trompete, mas poucos sabem que ele enfrentou um problema único. Seus lábios formavam calos devido à prática constante. Imagine quantas notas ele tocou. Para manter seu som inconfundível, Armstrong usava um método incomum. Ele cuidadosamente cortava a pele dura com uma lâmina. Essa dedicação ao seu trabalho não só moldou seu estilo musical excepcional, mas também mostrou o que os artistas fazem para aperfeiçoar sua arte. A devoção de Armstrong à trompete representa o espírito do jazz e demonstra os sacrifícios pessoais que às vezes os músicos fazem. Mesmo com treinos tão intensos, ele conseguiu criar um legado eterno, tornando-se uma das figuras mais influentes da história da música. Você já parou para pensar no que os músicos enfrentam por sua paixão? Você pode acreditar que os cocos podem flutuar pelos oceanos? Essa habilidade incrível permite que eles viajem longas distâncias nas ondas do mar. Os cocos têm uma estrutura única que os ajuda a flutuar. Sua casca dura é coberta por fibras que funcionam como um meio natural de flutuação. Quando um coco cai da palmeira, ele pode cair na água e começar sua aventura. Enquanto flutua, as correntes oceânicas o levam longe da costa e às vezes ele chega a praias distantes, onde pode germinar e crescer em uma nova árvore. Esse processo ajuda os cocos a se espalharem por ilhas e até continentes, criando novas populações. Essa capacidade de flutuar não é apenas útil para os cocos, mas também apoia diversos ecossistemas. Pássaros e vida marinha podem usar os cocos caídos como alimento ou abrigo. Então, da próxima vez que você beber água de coco ou saborear iguarias de coco, lembre-se da incrível jornada que ele pode ter feito nas ondas. Não é surpreendente que algo tão simples possa viajar tão longe? Portanto, da próxima vez que você ver um coco, pense na aventura que ele pode ter vivido. E se eu disser que James Cameron já foi sem teto? Esta incrível história conta sobre o inspirador caminho do famoso diretor, criador do icônico filme O Exterminador do Futuro. Em um momento difícil, Cameron corajosamente escreveu o roteiro enquanto vivia nas ruas, mostrando sua determinação e paixão por contar histórias. Surpreendentemente, ele vendeu o roteiro por apenas $1, mas astutamente negociou para se tornar o diretor do filme. Essa decisão foi um ponto de virada, lançando sua carreira na indústria cinematográfica. O Exterminador do Futuro não só se tornou um sucesso de bilheteira, mas também lançou as bases para os futuros sucessos de Cameron, incluindo filmes como Titanic e Avatar.
Sua experiência serve como um poderoso lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a criatividade e a autoconfiança podem levar a conquistas extraordinárias. Então, da próxima vez que você assistir a um de seus filmes, lembre-se da incrível jornada que levou Cameron da pobreza à fama em Hollywood. Vamos revelar a verdade sobre os olhos das estrelas do mar. Você sabia que as estrelas do mar, essas criaturas incríveis do oceano, têm uma maneira única de ver o mundo? Em cada uma de suas patas há um olho na ponta, que lhes permite sentir a luz e o movimento. Isso significa que, ao contrário da maioria dos animais, que têm os olhos na cabeça, as estrelas do mar têm 5 ou mais olhos espalhados por suas patas. Embora esses olhos não sejam tão desenvolvidos quanto os nossos, eles ajudam essas maravilhas do mar a se orientarem no ambiente. Detectando sombras e mudanças na luz, as estrelas do mar conseguem encontrar alimento, evitar predadores ou até mesmo procurar parceiros. Apesar de se moverem lentamente, esses olhos desempenham um papel importante em sua sobrevivência. Não é incrível como a adaptação pode levar a soluções tão criativas na natureza? Imagine como é explorar o fundo do oceano do ponto de vista de uma estrela do mar e sua visão única do mundo. Você sabia que as córneas podem sobreviver por alguns dias após a morte? É impressionante, pois a maioria dos órgãos se decompõe rapidamente após a nossa morte, enquanto as córneas têm a capacidade única de se manterem por alguns dias. Essa característica as torna ótimas candidatas para doação. A córnea, que é a parte frontal transparente do olho, nos ajuda a ver, permitindo a passagem da luz e focando-a na retina. Após a morte de uma pessoa, suas córneas ainda podem ser usadas para restaurar a visão de pessoas com problemas, como a cegueira causada por doenças da córnea. Na verdade, bancos de olhos trabalham arduamente para coletar e preservar essas córneas, garantindo que permaneçam adequadas para transplante. Ao doar suas córneas, as pessoas podem ter um impacto duradouro, proporcionando a oportunidade de ver para aqueles que precisam. Não é incrível como algo tão pequeno como a córnea pode mudar significativamente a vida de alguém? Em 2 de março de 1962, Wilt Chamberlain alcançou uma marca impressionante ao fazer 100 pontos em uma única partida, um recorde que ainda permanece imbatível na NBA. Jogando pelo Philadelphia Warriors contra o New York Knicks, a performance de Chamberlain foi simplesmente fantástica. Em uma época sem arremessos de 3 pontos, ele contou apenas com suas habilidades de arremesso, fazendo 36 arremessos de campo e convertendo 28 lances livres. Esse evento incrível aconteceu no Hershey Sports Arena, na Pensilvânia, onde apenas alguns sortudos puderam testemunhar a história. O feito de Chamberlain não apenas mostrou seu talento e resistência, mas também mudou nossa percepção sobre como marcar pontos no basquete. Ele era conhecido por seu tamanho e força, mas naquela noite, ele exibiu habilidades únicas que poucos atletas conseguem igualar. Será que algum dia veremos outro jogador alcançar tamanhas alturas? Adivinhe o que realmente inspira inovações na segurança das cabras? Surpreendentemente, cabras travessas frequentemente usam tubos de natação em seus chifres para garantir segurança. Esses tubos coloridos de espuma não são apenas para diversão. Eles ajudam a evitar ferimentos acidentais em outros animais ou pessoas. Imagine um rebanho de cabras pulando com tubos engraçados em seus chifres. Mas isso não é tudo. Donos cuidadosos também usam bolas de tênis e baldes para criar equipamentos de proteção para esses animais cheios de energia. É uma cena ao mesmo tempo divertida e prática, transformando a segurança em uma declaração de moda inusitada. Amantes de cabras e fazendeiros descobriram que essas soluções brincalhonas podem reduzir o número de acidentes, permitindo que as cabras desfrutem de sua natureza brincalhona. Então, da próxima vez que você ver uma cabra com um tubo ou uma bola de tênis, lembre-se de que não se trata apenas da aparência. É sobre garantir a segurança e a felicidade de todos. Como resistir a uma cena tão encantadora? E se eu disser que o Natal não é a época mais perigosa do ano? Ao contrário do que muitos pensam, a taxa de suicídios no Natal é, na verdade, mais baixa do que se imagina. Estudos mostram que durante a temporada de festas, encontros sociais e laços emocionais fortes podem melhorar o humor das pessoas. Surpreendentemente, os meses de abril e maio costumam ter taxas de suicídio mais altas do que os dias festivos de dezembro. Esse equívoco provavelmente surge da pressão emocional que algumas pessoas enfrentam nas festas, quando a solidão ou altas expectativas podem ser pesadas. Psicólogos querem nos lembrar que o Natal pode ser um tempo de cura e esperança.
Na verdade, muitos encontram conforto ao se conectar com entes queridos ou ao buscar apoio nesse período. Em vez de associar as festas ao desespero, vamos nos concentrar nas conexões, no apoio e nos momentos positivos que podem surgir nesta época. Você sabia que a igreja moldou a produção de conhecimento? Ao longo da história, a igreja foi não apenas um local de adoração, mas também uma poderosa influência no mundo do saber e da educação. Na Idade Média, os mosteiros se tornaram centros de ensino e produção de manuscritos. Os monges copiavam textos com cuidado, preservando conhecimentos antigos que, de outra forma, teriam se perdido. Esses escritores e estudiosos desempenharam um papel crucial, não só na preservação da informação, mas também na formação de narrativas sociais. Por exemplo, a educação oferecida pela Igreja levou à criação de universidades em lugares como Paris e Bolonha, onde a teologia era a matéria central. A participação da Igreja na disseminação do conhecimento influenciou significativamente a forma como as pessoas percebiam o mundo e seu lugar nele. Como resultado, observamos uma profunda conexão entre fé e razão nesse período, permitindo que ideias se desenvolvessem e prosperassem. Mesmo hoje, o legado dessa história intelectual continua a impactar a educação e o pensamento contemporâneo. Então, você já parou para pensar sobre quão profundas são essas conexões? E se eu te disser que a Polônia sofreu perdas inimagináveis? Durante a Segunda Guerra Mundial, a Polônia enfrentou consequências terríveis, com cerca de 20% de sua população morta. Essa estatística trágica faz da Polônia o país com as maiores perdas entre todos os envolvidos no conflito. A guerra devastou a nação como uma tempestade, destruindo vidas, famílias e comunidades inteiras. A brutal ocupação pela Alemanha nazista e pela União Soviética causou imenso sofrimento. Milhões morreram em batalhas, massacres e em decorrência de detenções cruéis em campos de concentração. Cidades foram destruídas e o patrimônio cultural severamente afetado. Este capítulo sombrio não apenas mudou a face da Polônia, mas também deixou cicatrizes profundas na memória coletiva de seu povo. Hoje, entender essa história é crucial para honrar as vítimas e reconhecer a resiliência daqueles que sobreviveram. Como podemos aprender com tais eventos para garantir um futuro pacífico? Fatos surpreendentes sobre baterias biocompatíveis. Recentes avanços levaram à criação de uma bateria revolucionária que utiliza hemoglobina, uma proteína responsável pelo transporte de oxigênio no nosso sangue. Essa bateria inovadora pode funcionar de forma eficiente por 20 a 30 dias, utilizando apenas uma pequena quantidade de hemoglobina, apenas 0,65 mg. Essa característica única a torna um verdadeiro avanço para dispositivos médicos que precisam ser implantados, como marca-passos. Imagine ter uma fonte de energia dentro do seu corpo, que é não só eficiente, mas também compatível com a sua biologia. À medida que a medicina continua a buscar materiais mais seguros e eficazes, o uso de hemoglobina pode abrir caminho para dispositivos que não só funcionam por mais tempo, mas também aumentam o conforto dos pacientes. Estamos à beira de uma nova era em tecnologias médicas, onde a produção de energia se alinha perfeitamente às necessidades do nosso organismo. As cores da bandeira da Ucrânia têm significados incríveis. O azul e o amarelo vibrantes não são apenas bonitos, mas também contam a história da identidade nacional. O azul simboliza o céu infinito, representando liberdade e paz, enquanto o amarelo reflete os campos dourados de trigo que se estendem pela paisagem ucraniana. Isso é especialmente importante, pois a Ucrânia é um dos maiores exportadores de trigo do mundo, contribuindo significativamente para o abastecimento global de alimentos. A bandeira é um poderoso lembrete da riqueza agrícola do país e de seu rico patrimônio cultural. Sempre que você vê as cores azul e amarelo tremulando, você testemunha um símbolo de esperança e abundância. Essas cores estão profundamente enraizadas na história e no espírito do povo ucraniano, destacando sua conexão com a terra e seu desejo por um futuro brilhante. Você já pensou nos significados mais profundos das bandeiras nacionais?